Independentemente da fase que nós estamos vivendo, vocês sempre serão os nossos filhos. Sempre. Pede a bênção. Pede a bênção pro teu pai. Deus abençoe. Assim, cara, que jogo foi esse? Que jogo foi esse? Um jogo, assim, absurdo do Ceará. É claro que o primeiro tempo foi muito ruim. O primeiro tempo, assim, corre risco a dizer, um dos piores do Ceará na temporada, se não o pior. Agora, se formos falar de um segundo tempo, aí já é outra conversa, aí já é outra história. Um poder de reação que o Ceará esboçou, assim, impressionante. Impressionante mesmo. E antes de começar aqui, de trazer a escalação de jogo, quero trazer essa foto aqui que é muito importante, principalmente hoje. O que esses meninos, esses jogadores, né, fizeram hoje. A base resolve, a base decidiu. Sim, o Melk é um jogadoraço. Eu fico tentando comparar aqui com o Messi, que, assim, sinceramente, o Messi não chega aos pés desse jogador. Ia mal chegar aos pés do Melk? Não, calma aí, né? Assim, o Melk é muito mais jogador que o Messi, assim, quando o Messi era jovem, quando é o Yamal hoje, né? Assim, quem é Yamal perto de Melk? Por favor, né? Brincadeiras à parte, né? Estamos falando aqui de dois jogadores, Yamal e Messi, assim, mundial, assim, Messi, o maior jogador de todos os tempos. Mas é isso, deixando um pouco a brincadeira de lado, assim, o Melk é um jogador, assim, gênio, absurdo, inteligente, para pouca idade que ele tem e o que ele mostra dentro de campo, assim, ele é muito inteligente, cara. Eu tenho total certeza que ele vai ser a maior venda do Ceará. A maior venda mesmo, assim, é um jogador absurdo, espetacular. Assim, é um jogadoraço, Melk. Teve hoje também o João Gabriel, que jogou bem ali no segundo tempo, primeiro tempo, que assim, eu não vou colocar só o garoto, né? O João Gabriel, o Melk, sim, primeiro tempo completamente horrível do Ceará, assim, não tem um jogador para destacar que foi bem, uma baita leitura do Moza no segundo tempo, onde teve a entrada do Sanches, teve a entrada do Enzo Lodovico, no lugar do Alex Silva, e assim, jogadores que fizeram a diferença hoje no Ceará. Teve até o Júlio, né, que jogou bem, poderia ter feito gol e ampliado o placar para 3-1 e tal. Mas é isso, cara. Hoje a base foi importantíssima para essa vitória. Tem até o Sanches, né, que é da base do Ceará, só que saiu depois, né, e esse ano volta hoje pro Ceará, o jogador mais experiente aí da base que hoje o Ceará tem. Assim, absurdo mesmo o que fez o Ceará nesse segundo tempo. E aproveitando, o Moza não relacionou 3 jogadores, que foi o Pedro Henrique, Richarlison e Vina. Por qual motivo? Simplesmente não sei. Talvez alguém vai perguntar na coletiva por qual motivo. E assim, cara, se esses jogadores tiverem fazendo um corpo mole em treino, porque são medalhões no clube e tal, com muitas aspas, se esse jogador estiver fazendo corpo mole, tiver tendo um desempenho abaixo nos treinos, tiver colocando crise dentro do vestiário, sei lá, assim, cara, tem que cair fora. Assim, o único jogador desses dois aí que, de certa forma, eu defendo com muitas aspas mesmo, é o Vina. Porque, assim, o Vina hoje é o único meia que nós temos que pode criar alguma coisa, pode decidir alguma coisa, mas assim, eu sei disso, que o Vina não tá bem, não tá na sua capacidade física, mas assim, cara, se ele estiver, ele joga muita bola, cara, mas dito tudo isso, se o cara tiver com o corpo mole, não tiver querendo jogar, tiver achando maior que os outros, tem que cair fora mesmo. O Ceará mandar, sei lá, Vina embora, mandar também o Juan Lando, que também não tá jogando nada no setor ali de meia atacante, né? Jogando nada, o meia é muito fraco. E trazendo outro meia, assim, que seja um meia inteligente, tipo um exemplo, o Lucas Mugni. Pronto, pra mim tá bom, né? Mas assim, cara, Pedro Henrique também, por mim, tem que vazar. E assim, amanhã eu vou trazer um vídeo sobre esses 3 jogadores. Também vai sair a coletiva do Moza, eu quero saber um pouco, né? Amanhã eu vou trazer um vídeo especificamente sobre esses 3 jogadores, principalmente
do Vina que eu vou falar um pouco mais aí, tá certo? Eu falar a minha opinião, ser o mais claro que eu quero passar, antes que gente queira achar que eu tô querendo passar pano pro Vina. Não, longe disso, tá? Mas vamos lá, vamos pro o que é importante aqui, né? A escalação. O Ceará veio com a escalação seguida, assim, que o Moza vem, até porque agora o Moza só tem, o Ceará, né, só tem uma competição a disputar. O Moza agora não tem esse negócio de querer ficar mexendo no time e tal. Moza só tem uma competição, cara. Só uma competição e já era. Não tem esse negócio de ficar mexendo no time direto. Agora o Moza dá a sequência. E a escalação foi com o Bruno Ferreira, que pra mim fez a defesa do jogo, onde o Fortaleza poderia ampliar o placar. Para 2-0. E foi tipo... foi tipo Dibu Martins na final da Copa do Mundo, no chute do Colomani, que poderia dar o título para a França. Foi tipo isso. Tô exagerando, calma, né? Mas assim, o Bruno Ferreira fez uma boa partida comparado às últimas partidas dele. É claro que em eu fiquei assim, em determinado momento com medo, numa falha dele, que ele encaixa a bola escapa da mão dele e depois ele volta a encaixar. Ali no finalzinho do segundo tempo. Mas isso, foi uma boa partida comparada às últimas partidas do Bruno. Cara, foi a melhor partida dele, desde a volta dele à titularidade. Mas vamos lá. E depois, né, dessa defesa do Bruno, o Ceará tem o poder de reação, entra realmente no jogo e você já sabe o final, né? Mas vamos lá. Lateral direito, Alex Silva, que pra mim tava fazendo até no começo um bom jogo e tal, mas depois decaiu o nível. Só que, sei lá, né, no segundo tempo ele acaba sentindo. Já é o terceiro jogo dele que ele não fica realmente assim no jogo. Teve contra o Maranhão, que ele colidiu ali de cabeça com o atleta do Maranhão. Teve contra o Atlético Mineiro, que também ele sai. E hoje esse jogo, né? Então, assim, complicado. Hoje ele é o nosso melhor lateral direito. Complicado. Mas é isso. E entra o Lodovico no lugar dele, né? O Júlio César faz ali uma espécie de lateral direito e tal. E o Lodovico ficou como um ala, né? Na lateral direita. Mas vamos lá. Dupla de zaga com Éder e Luizão. O que essa dupla me incomodou bastante no primeiro tempo. Era uma zaga assim lenta. Principalmente o Luizão. Que tipo assim, o Luizão tava errando os passes que normalmente não erra. Mostrava muito lentidão nos passes. Não tinha poder de reação no primeiro tempo. Não tinha o que eu queria. E o Ceará teve no segundo tempo. Mas é isso. Lateral esquerdo, o Fernando, que minha nossa, horrível, né? O Moza vê que ele não tá bem e mexe e entra o Sanches no segundo tempo, né? E baita leitura assim do Moza nas substituições, todas as substituições que ele fez, de certa forma, né? Ali o Lucas Lima e tal, né? Né? Mas ali todas as substituições dele foram muito bem. Normalmente o Moza mexe muito mal, cara. Mexe muito mal mesmo. E hoje foi diferente. As substituições que ele fez mudou totalmente o jogo. Vamos lá. Meio de campo com Dieguinho, Júlio César e João Gabriel. Um meio de campo que, assim, 3 volantes, né? Não curto muito. Eu prefiro 2 volantes e um meio de criação. O que o Ceará precisou muito no primeiro tempo, faltava esse meia de criação, aquele meia que quebrasse linhas, aquele meia de inversão de jogada, aquele meia que chutasse fora da área, que até, né, o Ceará não finalizou no gol no primeiro tempo, e assim, um meio de campo completamente, assim, perdido, time totalmente perdido, cara, até o Dieguinho tava mal, João Gabriel também tava mal, Júlio César também tava mal, e agora o ataque, cara, assim, minha nossa, assim, exceto o Mel, que é muito fraco, cara, muito fraco mesmo. O Mel, que era o único jogador que eu esperava e espero, né, algo diferente, mano. Assim, sei lá, toca pro Mel que bora ver o que ele faz aí, tá ligado? Tipo isso, porque, cara, é um jogador que pode mudar muito o que é a partida, sabe? E foi o que aconteceu hoje. Então, o Mel que vinha muito merecendo esse gol que ele fez, cara, vinha muito mesmo. E assim, um ataque completamente nulo, mano, nulo. Não teve ataque, cara. Faltava um 9 que pudesse ali segurar a bola e tal, né? E o ataque foi com o Gustavo Prado, de centroavante, Gustavo Prado na ponta esquerda, e de centroavante o Fernandinho, e na ponta direita, Melk. E vamos lá, Ceará
tinha bastante posse de bola no primeiro tempo, bastante mesmo, mas só que o time não chegava ao gol do time do Fortaleza, não chegava mesmo. Era um time completamente nulo mesmo, não tinha poder de reação, como disse, e depois, né, num pênalti muito bobo cometido pelo Dieguinho, numa falha ali do time como um todo, no sistema defensivo, o Dieguinho acaba cometendo um pênalti muito bobo, que vou trazer aqui para vocês, que é cobrado, né, pelo Mailton, pênalti que, assim, era muito evitável, cara, muito evitável mesmo, não tinha pra que cometer um pênalti desse aí. O jogadorzinho deles, né, sai até com uma marrazinha, pensando que tinha acabado o jogo, né, mas é isso, um jogo, assim, absurdo. O Ceará não tem finalização no primeiro tempo. Primeiro tempo, assim, de esquecer do Ceará, de esquecer mesmo, cara, assim, o primeiro tempo completamente péssimo do Ceará. O Ceará vai pro intervalo, perdendo de 1-0, e assim, eu tava muito preocupado como viria esse Ceará pro segundo tempo. Tava muito preocupado, porque o primeiro tempo o Ceará não esboçou reação, parecia não ter vontade de estar ali em campo jogando esse jogo, mostrava uma vontade, o time não se esforçava, não tinha raça. Agora, eu faço a pergunta, o que o Moza falou no intervalo para esses jogadores? O que o Moza falou no intervalo, no vestiário para esses jogadores? Sinceramente, eu quero saber. Nos bastidores do Vozão, assim, eu quero ver o que o Moza falou. Sinceramente, eu acho que ele mandou os caras criar vergonha na cara, buscar o jogo, se esforçar, ter raça, porque assim, o Moza deve ter cobrado bastante esse time no vestiário, deve ter cobrado muito. E agora, o Ceará de segundo tempo, aí já é outra conversa. O Ceará aqui, assim, começa a crescer no jogo, começa a ter mais chance mesmo, chances que faz o time do Fortaleza se preocupar. E depois da defesa do Bruno, o Ceará realmente entra no jogo, que foi defesa, né, com o Bruno numa desatenção da zaga ali do Ceará, no passe quebrando linha entre o Éder e o Luizão, e o centroavante do Fortaleza cara a cara com o Bruno faz uma boa defesa, e depois daí, cara, o Ceará entra totalmente no jogo. Foi a defesa do jogo pra mim, foi a defesa do jogo. O Ceará vem com um gol do Melk, e assim, cara, como já disse, cara, era um garoto que merecia muito esse gol. E assim, antes de falar do Melk, foi uma jogada toda trabalhada pelo time da base, assim, pelos jogadores da base, que o Sanches é da nossa base também, só que não estava, assim, sei lá, atuando, vamos dizer, né? Saiu e depois voltou essa temporada, e ele toca pro João Gabriel, que é da nossa base também. O João Gabriel toca, faz ali, né, um cruzamento pro Enzo Lodovico, que é da nossa base também, toca pro Mel, que é da nossa base, e faz o gol. Assim, uma jogada toda trabalhada por nossa base. Então a base foi extremamente importante, cara. Então tem que usar os garotos aí vem se destacando muito, principalmente no sub-20. Então, cara, assim, ótima partida da base mesmo, cara. Principalmente no segundo tempo, cara. O Melk merecia demais esse gol. Um jogador que, assim, eu sou muito fã, cara. É gênio da bola. Assim, é muito inteligente o Melk, cara. É muito inteligente mesmo. Lionel Melk, senhoras e senhores. Lionel Melk, simplesmente. E é isso. Ceará tem o gol de empate. Um gol de empate aí muito no esforço, na raça do Ceará. Buscou realmente o gol. E assim, absurdo o poder de reação do Ceará no segundo tempo. O Ceará poderia ter muito bem ampliado o placar para 3-1, 4-1. Teve chance desperdiçada com o Matheus Araújo. Teve chance desperdiçada com o Giulio da base. Então, assim, poderia ter ampliado o placar mais ainda. Só que o Ceará, o quê? No gol perdido do Matheus Araújo, onde o goleiro do Fortaleza faz uma boa defesa, onde vai para escanteio, e é nessa jogada de escanteio que tem o gol do Júlio César, o que ainda eu fico assim, será que isso aqui não foi gol do Sanches e tal? O Sanches até sentiu ali a cabeça e tal, e assim, assistência de quem? Do Melk, tá? Um gol e uma assistência. Assim, absurda essa virada do Ceará, uma virada assim, espetacular, cara, que virada, senhoras e senhores, que virada.
E vamos lá. O Mel cobra aqui o escanteio. O Mel cobra muito bem. E vai ali, né? O Júlio César faz um gol de cabeça. É um jogador que vem jogando muito bem mesmo. E é um jogador que tá fazendo uma função que normalmente ele não faz, que ele só atua ali de zagueiro e lateral direito. E tá sendo improvisado de volante. Se bem nessa partida ele tava sendo um lateral direito, espécie de zagueiro ali e tal, né? Mas assim, é um jogador que vem jogando muito bem, vem crescendo muito bem com o Moza. É um jogador assim que eu gosto também, que é um jogador muito versátil. E isso é muito bom de se ter no elenco. Um jogador versátil, que faz um feijão com arroz ali em uma posição, joga bem em uma posição. E assim, cara, vem jogando muito bem o Júlio César, cara. Muito bem mesmo. Então assim, uma virada muito merecida do Ceará. O Ceará poderia, como já falei, ter ampliado para cá. Mas é isso, cara. Virada importantíssima. Precisavam muito desses 3 pontos. Sim. 3 pontos extremamente fundamentais, extremamente necessário. E tá aí, vitória espetacular do Ceará de virada, senhoras e senhores, de virada. E assim termina o jogo. Ceará vence a equipe do Fortaleza por 2-1, uma virada assim que fica na história, cara. Fica na história, principalmente porque a base fez parte disso, cara. Fez parte dessa virada, cara, e mostra que a base deve ser utilizada mesmo. Então assim, uma virada assim extraordinária mesmo. Assim, e termina até com essa foto, tá? Termina até com essa foto. O menino Ney tá avisando, tá? Não é rivalidade, é paternidade. O Ney tá falando. O Ney tá falando, pô. O Ney tá falando, cara. E assim, será que o Ney vai ser convocado amanhã? Sim, na minha opinião, por mim, ele é 10 e faixa, tá? 10 e faixa. Mas, encerrando esse assunto da convocação, ótimo jogo da partida. Tudo normal. Tudo normal na capital, tudo normal. Segue tudo normal, por favor, né, gente? Tudo normal. E é isso. Uma vitória que, assim, eu espero que o time ganhe boas sequências aí, né? No campeonato, engate uma boa sequência, porque é muito importante essa vitória hoje para o time ganhar força, ganhar vigor e tal. E é isso, agora tem bastante tempo aí para o Moza trabalhar, já que só disputa uma competição, né? Então, é isso, cara. Uma vitória muito importante hoje pro Ceará. Bora, Vozão! É isso, rapaziada, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, tamo junto, valeu!